Paz do Senhor com os irmãos. É um prazer, né? Primeiramente estar aqui falando com vocês, né? Eu gostaria de pedir para os irmãos, quem tiver e puder abrir a Bíblia em Marcos, né? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículos de número 35 ao 41. Marcos, na verdade, ele foi o evangelho que foi citado por Pedro. Né? Está dentro de um processo chamado sinótico, mas um pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas é nesse texto que eu gostaria de falar com vocês. Um texto que para mim é um texto que eu já li tantas vezes e nessa última semana ele falou bem forte ao meu coração e eu queria estar compartilhando com vocês sobre eles. Está escrito assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Vamos passar para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo assim como estavam no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou seja, Mestre, nós vamos morrer. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que vocês sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, um momento de oração. Pai, eu te peço, Pai, pelo poderoso nome de Jesus, fala conosco, Pai, que a sua palavra seja viva no nosso coração e que ela possa se tornar, ó Pai, aquilo que nós seremos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra venha penetrar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Pelo poder do Teu santo nome é que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no Evangelho segundo escreveu Marcos, né? Marcos, como eu disse anteriormente, ele escutou esse Evangelho, né? Provavelmente diretamente de Pedro. Ele simplesmente fez um relato, ouvindo aquilo que Pedro disse a respeito de Jesus. Provavelmente dentro da língua original, o Marcos seja dos evangelhos o que tem um grego muito menos robusto, né? Todos os evangelhos, a maior parte deles foi escrito em grego, né? Mas ele tem um evangelho, que a gente pode dizer, menos robusto, é um grego mais simples, né? E faz parte, ele está dentro de um contexto que a gente chama de os evangelhos sinóticos. Por que esse nome? Os evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, por que a gente diz esse nome? Porque, na verdade, são os evangelhos que têm uma sinergia. Então, Marcos provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito dos 4 evangelhos. Depois a gente tem o Mateus e o Lucas, que são evangelhos que a gente tem uma discordância teológica de quem foi o primeiro, mas em grande questão os dois foram escritos mais ou menos no mesmo período. E a gente tem influências do evangelho de Marcos que são muito fortes e explícitas, tanto do evangelho de Mateus quanto do evangelho de Lucas. As histórias se repetem muito. O evangelho de João, nesse caso, é um evangelho escrito de um outro período, já quando João mesmo queria combater uma heresia e fez um evangelho muito mais teológico, se a gente pode dizer assim. Com certeza que diz os fatos que Jesus passou, mas a gente tem muito dentro desses 3 evangelhos repetições. Coisas que aparecem no Marcos, que também aparecem no Mateus, que também aparecem no Lucas, e a gente tem várias vezes isso. Nessa história, é uma história que incrivelmente aparece nos 3 evangelhos. Ou seja, aparece tanto no evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Marcos, que a gente acabou de ler, quanto aparece no Evangelho de Lucas, né? Jesus aqui, ele estava pregando, né, ao redor, aos pés do mar da Galileia, né? Na verdade, não é exatamente um mar, na verdade é um lago de água doce, que eles consideravam esse lago enorme. Por isso eles chamavam de mar, mas é considerado também como o lago, o mar de Tiberíade. Depende da época, várias pessoas chamaram esse grande espaço territorial onde existia água de mar. Jesus ali pregava e ali ministrava a palavra de Deus, ministrava o evangelho que ele veio aqui para nos ministrar, para pregar para mim e para você. Ele começava a pregar sobre as maravilhas de Deus e começava a pregar sobre aquilo que o Senhor queria falar com o povo. E aí ele pregando a respeito desse assunto, ele estava já há algum tempo que ele estava ministrando à beira ali do Mar da Galileia, e ele resolve se retirar dali e passar para outra margem. É interessante que nos tempos em que a gente vive, né, que são tempos tão difíceis,
tempos de incerteza, né? Tempos onde as coisas parecem que não estão do jeito que deveriam estar. A gente tem uma dificuldade de ter qualquer tipo de segurança, né? Jesus parece ser uma pessoa muito segura, né? Ao dizer e ao começar dizendo, ele já era tarde, já era de noite, talvez já era mais perigoso de fazer a travessia, mas Jesus disse, vamos passar para outra margem, né? E pensando um pouco sobre esse texto e tentando raciocinar um pouco sobre esse texto, eu percebi que existe um ponto em que, às vezes, nós, como igreja de Deus, a gente tem dificuldade de entender. A gente tem dificuldade de tentar compreender esse ponto que é muito importante, que é a respeito da soberania de Deus. A gente parece que, às vezes, vive um evangelho onde Deus não é tão soberano. Às vezes a gente vive um evangelho onde parece que Deus não é tudo isso, que não é esse Deus. Eu me lembro de quando eu era bem criança, uma certa noite, eu tive um pesadelo, né? Criança, eu tive um pesadelo, acordei um pouco com medo. E aí eu lembro da minha mãe chegando junto à cama, eu falando, mãe, eu tô com medo, eu tive um pesadelo. E ela me dizendo assim, um pesadelo, daquela maneira simples, né? Pesadelo quem dá é o diabo. Ore a Deus. Porque Deus é maior que o diabo. Meus irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu pela primeira vez entendi o que eu ouvi na escola dominical o tempo todo, que o nosso Deus é soberano. E aí eu fiquei pensando no momento de crise em que a gente está vivendo, no momento de tribulação que a gente está vivendo, no momento em que a gente é impedido de se abraçar, no momento que a gente é impedido às vezes de se reunir. Eu preciso entender e eu preciso compreender que Deus é soberano. Deus é soberano no tempo de crise. E é sobre isso que eu queria falar com você. E para começar falando, eu queria analisar esse texto junto com você. E que a gente pudesse, nesse texto, a gente conseguir entender aquilo que o Senhor está querendo dizer para nós. Olha o que está escrito. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, vamos passar para outra margem. O texto começa a nos dizer, nos começa a contar uma história, né, que é muito bonita de se ouvir. Né? Jesus ele chegou aos seus discípulos, já era tarde, ele falou, gente, vamos para o outro lado. E a Bíblia diz que os discípulos não o impediram, disseram para ele, não Senhor, não vamos não, já está tarde, vamos amanhã cedo, não teve nenhum tipo de conselho. Jesus chamou eles, vamos para outra margem, e eles simplesmente entraram no barco. E a Bíblia diz, o Evangelho de Marcos é mais preciso a respeito do assunto, eles tanto levantaram e foram junto com Jesus, quando chegaram até os barcos, né, havia outros barquinhos que estavam junto com eles. A primeira coisa que eu percebo nesse texto, eu queria aplicar para a nossa vida, é quantos de nós somos capazes, essa é a palavra certa, de escutar aquilo que Jesus tem a dizer. Sabe, meus irmãos, eu tenho visto, né, notícias. E aqui na Bélgica, como muitos de vocês sabem, a Europa ela foi muito impactada pelo problema do né, e de toda a situação que houve. Nós tivemos lockdown aqui em Bruxelas, ficamos um período fechado aqui em Bruxelas, né? E durante esse período que a gente estava em lockdown, que a gente estava fechado, né? Eu mesmo ficava o dia todo dia cedo quando acordava, eu queria saber um relatório do número de pessoas que morreram, de quantas pessoas que foram infectadas, quantas pessoas que estão sofrendo com isso, os problemas econômicos que aquilo ia gerar, os problemas políticos que aquilo ia gerar. E eu percebi que eu estava dando mais atenção para isso do que necessariamente atenção para aquilo que Jesus estava querendo falar comigo. Às vezes, e por muitas vezes isso acontece, a gente olha muito mais ao redor de como está a situação, do que necessariamente a gente quer ouvir aquilo que Jesus quer falar comigo, com você. Irmãos, existe uma grande diferença entre você ouvir aquilo que Jesus está querendo te dizer e a diferença entre aquilo que você escutar aquilo que Jesus quer te dizer. Ouvir o que Jesus quer dizer, você ouve com o ouvido. Eu, por exemplo, com a minha esposa, eu ouço muitas coisas que ela diz, mas escutar mesmo, às vezes são poucas. Ela me diz, você não pode deixar a toalha em cima da cama. Aí eu vou e ouço o que ela falou, não posso deixar a toalha em cima da cama. Mas por muitas vezes eu não escuto o que ela falou, não deixo a toalha em cima da cama, eu acabo deixando.
Ou seja, a gente pode ouvir muitas coisas, mas não deixar aquilo pingar para dentro da gente. Porque escutar é um verbo que significa verbalizar aquilo que você ouviu. Ou seja, você encarna aquilo que você acabou de ouvir com seus ouvidos. Os discípulos, eles tinham duas possibilidades. Ou eles escolhiam ouvir Jesus, ou eles tinham a possibilidade de escutar Jesus. E de pegarem Jesus e levar Jesus até para pôr ele dentro do barco para poder atravessar para o outro lado. Nesse tempo de crise, meu irmão, eu acho que eu creio, né, que a chamada de Deus para mim, para você, é que a gente possa escutá-lo. Por algum momento, por algumas horas do dia, né, vamos deixar de escutar o que o mundo está dizendo. Vamos deixar de escutar aquilo que os jornais estão dizendo. Vamos deixar de escutar aquilo que os problemas estão dizendo, para que a gente possa começar a escutar aquilo que Deus tem a dizer a respeito do problema. Porque, meus irmãos, se eu olho para o jornal, e eu de vez em quando abro o jornal, né, de vez em quando, até muitas vezes, vamos dizer assim, eu abro o jornal e quando eu leio a notícia, parece que nós temos que fugir para as montanhas o mais rápido possível, né? E eu esqueço que existe um Deus que é soberano e tem um total controle sobre a situação do nosso mundo. O nosso Deus não é o Deus que diante de situações de estresse é um Deus que se desespera. Minha mãe estava certa quando ela me disse que Deus é maior que o diabo. Mas talvez ela não me disse toda a verdade. O nosso Deus, ele faz a terra de estrado para os seus pés. O nosso Deus foi o que expandiu o universo e o faz até hoje. O nosso Deus é totalmente outro, que vive num mundo onde eu não tenho nem capacidade de conceber esse novo mundo onde Deus vive. Porque nesse mundo não existe tempo. Deus ele não habita num tempo onde eu e você estamos. Deus habita fora do nosso tempo. Por isso tentar medir Deus com as medidas do tempo em que a gente entende é uma coisa totalmente inútil. E para isso, é por isso que nós podemos ter a confiança de que escutar Ele é a melhor opção, muito mais do que jornal e revista. Não é que não podemos nos informar, ao contrário, devemos. Mas nos desesperar por causa de más notícias, isso nós não devemos fazer, meus irmãos. Você sabe por quê? Porque o chamado de Deus para nossas vidas é que nós possamos escutar aquilo que Ele tem para dizer para nós. Em qual situação que Ele nos quer. Em que momento que Ele nos quer. Por quê, Michel? Porque o jornal e a revista só sabem o que está acontecendo hoje. O seu Deus e o meu Deus. A Bíblia diz, e Davi é fantástico em Salmo 139 quando ele diz isso. A sua mão me cobre por detrás, pela frente, pela trás dos meus lábios. E isso é maravilhoso demais para mim, Salmo 139. O nosso Deus, ele vai além do tempo. A nossa visão, por mais que ela seja ampla, a gente só vê a nossa frente. O nosso Deus, ele vê ao redor onde nós estamos. Ele não dorme, ele não tem necessidade de dormir. Ele não se cansa, ele não se fadiga. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, eu sou um cara muito racional. Eu tento ser o mais racional no que diz respeito às contas. 1 mais 1 é 2, não é 3. Eu tenho formação em administração de empresa. Então 1 mais 1 é 2, não é 3. Eu sei disso. E por isso eu quero te dar uma boa notícia hoje. E a boa notícia que eu quero te dar é escute a Deus. Porque sabe por que você deve escutar Ele? Não é o azar que você tem que escutar Ele. Escute-o, porque Ele sabe o fim antes mesmo do começo. Ele conhece todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega. Todos os nossos cabelos estão contados. Todos os nossos dias estão escritos no seu livro antes que nenhum deles ainda houvesse. Não temas, não fique com medo. Escute a Deus. Escute aquilo que Deus tem para dizer a respeito do assunto. E eu entendo, meus irmãos, que há uma dificuldade imensa em nós. De realmente confiar em Deus e entender como entender a voz de Deus, né? É a pergunta de $1 bilhão. Como eu vou entender a voz de Deus? Como eu vou entender aquilo que Deus está querendo me dizer? Meus irmãos, Jesus disse que Ele era a própria encarnação do Pai. Toda atitude sua que vai contra aquilo que Jesus falou, ela é uma atitude equivocada. Toda atitude minha que vai contra aquilo que Jesus falou, ela é uma atitude equivocada. O chamado que Deus tem para as nossas vidas, para mim e para a sua vida,
é que nós escutemos a Deus. Porque Deus sabe o fim antes do começo. Como é que eu faço para escutar a Deus, Michel? Se aproxima dele. Pare um momento do dia e não queira mais ouvir nenhuma outra voz do mundo que não seja a dele. E eu te garanto, meu irmão, que Deus vai falar com você. Deus tem sede de relacionamento conosco. Então os discípulos ouviram o que Jesus, escutaram o que Jesus tinha a dizer. E eles saíram, colocaram ele dentro do barco, e o Evangelho de Marcos diz que havia muitos outros barcos ao redor do barco onde eles estavam. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. É verdade que por onde a gente passa nesse mundo, os crentes parecem que são mais perseguidos do que outras pessoas, né? Mas é porque a gente diz que na verdade a gente conhece a Deus. E quem conhece a Deus geralmente deve ser olhado. Toda decisão que você toma, meu querido, toda decisão que eu tomo, são decisões que afetam outras pessoas que estão ao nosso redor. Por isso essas decisões são tão importantes. Por isso que escutar Deus é a melhor solução. Porque as pessoas que geralmente não escutam aquilo que Deus tem a dizer a respeito de assuntos que são extremamente importantes, elas tendem não a fracassar no sentido de as coisas darem errado porque ela não obedeceu a Deus, mas elas tendem a fracassar porque não escutaram aquela pessoa que sabia exatamente o que ia acontecer no futuro. Todas as vezes que eu me recusei a ouvir a Deus, eu escutar a Deus, né? Ouvir o que Ele quis dizer, escutar, mas não escutei realmente aquilo que Deus queria dizer, né? Eu acabei entrando em grande conflito interno, que é pior que o conflito externo. Porque no externo, muitas vezes a gente consegue lidar com os conflitos que chegam até nós, mas o conflito interno não. Tem muitas pessoas que estão te vendo, tem muitas pessoas que estão me vendo, e que estão esperando de você e de mim uma resposta de onde está Deus no meio disso tudo. Você sabe onde está Deus no meio disso tudo, meu irmão? Eu tenho uma boa notícia para você. Ele continua sentado no seu alto sublime trono e reina. Deus ele não ficou desesperado com Deus não ficou desesperado porque os problemas econômicos chegaram e vão chegar. Deus não ficou desesperado com nada disso. Ele reina, está sentado no seu alto sublime trono. E a Bíblia diz que quando eles entraram nesse barco, né, você vê, eles escutaram Jesus. A teologia positivista, né, a confissão positiva, né, que é onde é dela que nasceu a teologia da prosperidade, né, ela vai dizer justamente isso. Ela vai dizer, a partir do momento que você escuta Deus, tudo vai dar certo. E na verdade a gente tem uma prova bíblica agora de que isso é uma mentira. Porque eles escutaram a Jesus. Eles escutaram exatamente o que Jesus tinha a dizer. Eles escutaram que Jesus, passemos a outra margem. Eles escutaram aquilo que Jesus tinha a dizer. Mas sabe o que aconteceu? Quando eles foram atravessar, a Bíblia diz que quando eles entraram no barco, levantou-se uma grande tempestade. E parece que as coisas começaram a dar errado. De tal maneira, né, o problema foi tão grande, né, que as ondas começaram a arremessar sobre o barco e começaram a encher o barco. Há um tempo atrás, eu fui pescar no mar. E meus irmãos, eu peguei uma tempestade no mar. Eu falei, gente do céu, isso aqui é uma coisa muito ruim. Porque parece que você olha e só vê água, né? E não vê mais terra firme. E você sente um pouco a deriva, você se sente desesperado, né? E aí a gente estava lá dentro daquele barco, a gente tentando pescar, e aí o marinheiro chegou na nós e falou assim, olha, eu nunca vi uma tempestade como essa, meu irmão. Quando um marinheiro diz, eu nunca vi uma tempestade como essa, fique esperto. Porque se o marinheiro diz, ele já tem um hábito com isso. E se ele diz, eu nunca vi uma tempestade como essa, o problema está sério. E foi, por incrível que pareça, exatamente o que aconteceu aqui. Os discípulos eram marinheiros antigos, eram pescadores. Eles conheciam os perigos das águas turbulentas de uma grande tempestade. Eles sabiam como funcionava a questão da tempestade. Mas por incrível que pareça, a hora que as ondas se levantaram e eles não conseguiam mais saber aonde buscar forças, encontraram um homem que dormia. Meu irmão, Jesus dormiu no meio da tempestade. É isso mesmo, quero te dizer. Jesus, o Filho de Deus, ele dormiu enquanto estava acontecendo o problema. Não é muito estranho isso? Ele estava cansado, ele tinha pregado muito.
Você pensa, eu tenho uns amigos que dormem parados, né? O cara senta, cruza os braços e dorme. Eu tenho várias pessoas que são conhecidas que são assim. Ele estava dormindo, ele acordou almofadinho e estava lá deitado dormindo. E a tempestade rolando, e a água entrando no barco, e Jesus dormindo. Meu irmão, você sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Duas coisas. A primeira coisa, quando a coisa realmente não funciona, a pessoa certa é se dirigir a Jesus. E a segunda coisa que nos ensina é que Deus é soberano. Meu irmão, você não precisa se preocupar com o seu dia de amanhã. Eu não preciso me preocupar com o meu dia de amanhã. Por quê? Porque o Senhor é soberano. É o Senhor que reina. O nosso Deus, ele não é como alguns pregam, um Deus que está em briga com Satanás. Meus irmãos, o Deus não está brigando com o diabo. O diabo tem que prestar continência diante de Deus como toda criatura. O diabo tem que prestar reverência diante de Deus como toda criatura. Deus, ele está sentado no seu alto e sublime trono. Deus, ele reina soberano sobre todas as situações. O nosso Deus, meus irmãos, é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. O nosso Deus, meus irmãos, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. O nosso Deus é o mesmo Deus, meus irmãos, que livrou Davi da mão de Saul. O nosso Deus é o mesmo Deus que deu sonhos a José. O nosso Deus é o mesmo Deus que levou o povo no cativeiro babilônico e trouxe o povo do cativeiro babilônico. O meu Deus, o seu Deus, enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. O nosso Deus, ele reina soberano. E sabe qual é a promessa que ele deu para mim e para a sua vida? É que ele estaria conosco todos os dias. Até a consumação dos tempos que devem se consumir. Mas ele estaria conosco todos os dias. É engraçado que todo encontro, né, toda epifania bíblica, todo encontro maravilhoso que qualquer pessoa tem com Deus, a primeira reação, né, é de desmaio, atônito. Isso acontece na Bíblia muitas vezes. Apareceu um anjo e ele se ajoelhou. Apareceu um anjo e ele caiu. Apareceu um anjo e ele desmaiou. E sabe qual é a pergunta que toda vez, a resposta, né, que toda vez quando esses seres celestiais aparecem diante de homens de Deus para poder falar com eles? Por muitas vezes Jesus pega na mão, João, né, em Apocalipse 1, ele pega na mão e diz: não temas. Meus irmãos, a mensagem que eu tenho para entregar para vocês hoje é: não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Não fiquem com medo dos problemas que podem acontecer. Não fiquem com medo das coisas que podem acontecer. Não fiquem com medo. Porque a mensagem que Jesus tem para as nossas vidas é: não fique com medo. Não fique com medo das ondas que parecem entrar no barco. Não fique com medo se parece que a economia foi para o saco. Não fique com medo porque parece que os problemas vão me submergir e que eu estarei tão perdido no meio dos problemas em que tudo que nós fazemos não vai ter mais nenhum sentido. Não fique com medo. Essa é a segunda coisa que eu quero dizer para você. A primeira coisa, escute Jesus. E a segunda coisa é: não fica com medo. Deus é soberano. Deus sabe o que está fazendo. E sabe o que é impressionante no texto, meus irmãos? Eu acho isso, né? Jesus foi acordado e ele acordou, levantou. Ele chegou diante do mar, chegou diante daquela problemática toda e disse: mar, cala-te. Chega. Chega dessa situação. Chega de tanto medo. Chega de tanto pavor. Chega de tanta ansiedade. Chega dessa vida que parece que as coisas nunca vão se resolver. Chega. Chega de tentar ganhar a vida com as suas próprias mãos. Chega. Jesus disse: chega. Cala-te, mar. Acalma-se, tempestade. Chega. E a Bíblia diz que é mais maravilhoso, né? Então o vento se aquietou e houve grande bonança.
Quantos nós, eu acho que hoje gostaríamos de ouvir isso? Eu estava pesquisando, né? E toda vez que sai notícia de uma vacina nova, eu falo, nossa, agora vai, agora é uma vacina nova. Aí sai um remédio novo, eu falo, não, agora o remédio vai dar. Eu quero ter essa esperança, né? Já pensou aquele dia da notícia? Saiu a vacina contra... Aí, finalmente, nossos problemas vão estar resolvidos, né? Finalmente acabou esse temor, esse medo e todas essas problemáticas. Porque chegou a salvação, chegou a esperança. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, quero dizer para mim também isso. Que o Senhor tem para as nossas vidas é cala-te vento. Não é cala-te vento no sentido literal do que quer dizer cala-te vento. Mas é no sentido do cala-te o teu interior. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus ser o dono do seu barco. Deixa Deus ser o dono da sua vida. Não deixa que as notícias sejam donas da tua vida. Não deixa que os problemas sejam donos da tua vida. Entrega a sua vida para Deus. E eu tenho uma boa justificativa do porquê que nós devemos entregar o nosso barco a Deus. E eu tenho uma boa justificativa do porquê nós devemos entregar a nossa vida a Deus. Nós devemos entregar o nosso barco a Deus porque Ele reina. E Ele está acima de nós. E eu tenho uma segunda possibilidade do porquê que nós temos que entregar a nossa vida a Deus. A nossa vida, por mais que ela seja longa e que nós sejamos fartos de dias, a gente vai ter 100, 120 anos. E depois isso também vai passar. E o que mais importa não é o que nós vamos fazer durante esse nosso curto espaço de período de tempo que é a vida. Ou essa vida que nós temos. Mas o que vai acontecer depois que isso tudo acabar. Para nós que acreditamos que existe algo depois, o que mais importa não é o que essa vida vai ser durante esse curto espaço de tempo. Por isso que investir todo o nosso dinheiro para ganhar dinheiro, toda a nossa vida para ganhar dinheiro, né? Não é a melhor solução para as nossas vidas, por mais que seja necessário ganhar dinheiro. Por mais investir toda a nossa vida em agradar as pessoas, pode ser uma coisa que seja boa num momento específico, mas não vai ser aquilo que na verdade vai suprir a nossa necessidade intensa daquilo que é eterno. Porque tem um buraco em cada um de nós do tamanho de Deus, e que é somente Deus que pode saciar, fechar esse buraco em nós. Então a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós olhando para Ele, tendo a visão de quem o Cristo é, a gente possa seguir para o alvo da nossa soberana vocação. E a nossa soberana vocação não é simplesmente estar aqui pregando o Evangelho ou pregar o Evangelho na rua. A nossa soberana vocação é o céu. Nós nascemos para ser um com Deus. Mas aconteceu alguma coisa no meio desse período, que foi a queda, que nos afastou dele. Sabe, meus irmãos, às vezes eu vejo alguns pastores pregando um Deus que é pequeno. Às vezes eu vejo alguns pastores pregando um Deus que é um Deus muito parecido com eles. Às vezes eu vejo algumas pessoas pregando um Deus que é a cara deles, gosta do que eles gostam, não gosta do que eles não gostam, fazem o que eles querem que fazem. Mas infelizmente, meus irmãos, Deus não é nada disso. Deus não é nada disso do que a minha maior vã filosofia possa imaginar. Deus é eterno. E nós nem temos nem noção do que é ser eterno. Deus, Ele reina. E a gente não tem nem noção do que é verdadeiramente reinar como Deus reina. Meus irmãos, Jesus se levantou soberano. Olhou para o vento, olhou para o mar e disse: mar, cala-te. E sabe o que aconteceu? Ele se calou. Eu sei que tem alguns irmãos que vão dizer que fizeram a mesma coisa, mas não é uma coisa fácil de se fazer. Mas porque o meu Deus é dono da vida, o seu Deus é dono da vida. Ele a qualquer momento pode dizer: cala-te. Vamos clamar a Ele, para que esse momento acabe e que seja feita segundo a vontade dEle, aquilo que Ele quer que faça. E para terminar, Jesus se levanta, né? Ele diz uma coisa, uma repreensão para os discípulos, né? Mas por que sois tímidos? Vocês ainda não têm fé? A gente tem uma pregação sobre o que é ter fé hoje, que ela é totalmente equivocada, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada.
A fé que é pregada hoje é uma fé como se fosse uma confissão, que se você disser muitas vezes uma palavra, isso vai finalmente acontecer. Então tem muito a ver com o segredo, que é uma outra coisa que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Então, o segredo vai dizer que se você estiver na ponta, você ir para um ponto de ônibus, né? E o ônibus não estiver vindo, se você falar assim, ó, vem ônibus, vem ônibus, vem ônibus, vem ônibus, o universo vai conspirar e finalmente o ônibus vai vir. Meu irmão, isso é o segredo. Não tem nada a ver com o Evangelho. A gente gostaria que tivesse, mas não tem. Não é assim que funcionam as coisas. Isso não é ter fé. Mas o que é ter fé, então? A fé é o fato de você conhecer Deus tanto que você sabe exatamente o que Deus quer. E aí, quando você fala uma coisa, você sabe que era aquilo que Deus queria. O que Jesus está chamando a atenção para os discípulos não é que eles não têm fé porque eles não mandaram o vento se calar e o vento não se calou. O que Jesus está chamando a atenção dos discípulos é que o que Jesus disse antes de sair de lá? Antes de sair para ir passar para outra margem, Jesus disse, vamos passar para o outro lado. O que Jesus disse no começo foi, nós vamos passar. Os discípulos não conheciam Jesus e sabiam, porque Jesus disse, vamos passar, eles poderiam ter levantado a mão para o céu e dizia, vento, cala-te, que o vento ia se calar. Por quê? Porque nada poderia impedir a passagem. Porque foi Jesus que disse que nós íamos passar. Agora, como eles não tinham fé, eles eram tímidos no sentido de não expressarem a crença completa e a relação íntima com Deus a ponto de entender aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Eles acabaram se levando pelo momento e não entenderam aquilo que Deus tinha a dizer. E que Jesus disse que eles iam passar para o outro lado. O Covid vai passar. Vai passar. Quando? Não sei. Mas vai passar. E o que vai ficar? Vai ficar as nossas atitudes diante dessa situação. Meus irmãos, fé não é confissão positiva. Fé em Deus é uma coisa que tem que brotar do fundo do nosso peito. E a Bíblia diz, e eu acabo com isso, a Bíblia diz que quando Jesus levantou as mãos e disse ao mar, cala-te, os discípulos olharam para ele e ficaram impressionados. E disseram, quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Esse é o nosso Deus. O vento e o mar obedecem ao nosso Deus. O mundo está sobre a soberania de Deus. As nossas vidas, a minha e a sua vida, está sobre a soberania de Deus. Tu és soberano. Sobre a terra e sobre o céu, tu és Senhor. Tu és absoluto. Tudo que existe, que acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E na verdade, essa glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande, que eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Meu irmão, eu quero finalizar com isso. Tenha uma convicção. O seu Deus e o meu Deus é tremendo. Ele é soberano. E Ele reina. Eu particularmente não acredito, como alguns teólogos, de que Deus provocou o Covid. Mas eu acredito que Deus reina apesar do Covid. Deus reina, meus irmãos. Você pode ter a convicção disso. Você pode descansar seu coração. Para finalizar, eu quero orar conosco e pedindo a Deus a misericórdia da nossa pequena fé. Que o nosso coração possa se acalmar e saber que no meio dessa tempestade, Ele é soberano. A soberania de Deus reina em tempo de crise. Por isso nós temos que fazer 3 coisas. Escute a Deus. Escute aquilo que o Senhor tem para te dizer. Não fique desesperado com aquilo que está acontecendo. O Senhor reina sobre todas as coisas. Ele está do nosso lado. Ele disse que ficaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso é uma pura verdade. Escute aquilo que Jesus tem para te dizer. Tenha fé. Não perca a fé. E creia que
que a soberania de Deus é sobre todas as circunstâncias. Deus reina. E que nessa pandemia nós queremos que passe. E a nossa oração agora vai ser essa, que passe logo. Abrevie os dias, que passe logo, Senhor. Todavia seja feita a sua vontade, não a nossa. Vamos ter um momento de oração? Pai, eu te peço, Pai, pelo poderoso nome de Jesus, o teu Filho único, que o Senhor enviou até aqui, Senhor, para que a casa do Senhor pudesse estar cheia. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor que reina sobre todas as coisas. O Senhor que reina sobre essa pandemia, Senhor. Abrevia esses dias, ó Pai, abrevia os dias, ó Pai, desse vírus, Senhor, no mundo inteiro. Senhor, alivia, Senhor, e abrevia os dias, ó Pai, dessa pandemia no Brasil, Senhor. Senhor, no meio de tanta confusão, ó Pai, no meio de tanta confusão política, no meio de tanta confusão, Senhor, estrutural, Senhor, no meio de tanta confusão sanitária, Senhor, no meio de tanta confusão, ó Pai, nós sabemos que o Senhor é soberano e que o Senhor reina, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, reine sobre este momento, Senhor. Senhor, abrevie, Senhor, pela Tua misericórdia esses dias, ó Pai, e que eles não nos doam tanto, Senhor, preserva a Tua igreja, Senhor. Pai, acalma o nosso coração, que muitas vezes está preocupado, ó Pai, com todos esses problemas. Acalma o nosso coração, ó Pai, que muitas vezes está aflito com tudo que está acontecendo, que está ansioso com tudo aquilo que está acontecendo. Mas pelo nome de Jesus, teu Filho, ó Pai, eu te peço que a tua paz, que excede todo entendimento humano, guarde a nossa alma firme até o último dia. Espírito Santo, eu não sei o que o futuro nos aguarda, ó Pai, mas eu tenho uma plena convicção de que estás conosco. Porque não foi o homem que me disse, foi o Senhor que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso manifesta-te, Senhor. Manifesta-te, Senhor, na vida dos meus irmãos, Senhor. Manifesta, Senhor, na igreja de Cristo, Senhor. Mostra, Senhor, a Tua glória, Senhor. Que possamos ver e crer naquilo que o Senhor é. Manifesta-te a nós, Senhor, para que esse problema se torne tão mínimo diante da Sua glória. Que o medo vá embora, Senhor. Pelo nome de Jesus, que o medo vá embora. Que a ansiedade vá embora. E que fique em nós a plena convicção, a firme convicção que Tu reinas. Que Tu reinas. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus reina. Eu quero mandar um beijo muito grande para todos vocês. Muito obrigado por passar esse tempo conosco. E que Deus abençoe e que a graça e a paz de Deus repouse sobre nós. Abração, fique com Deus.